Como comunicar a família de uma notícia grave? Eu trouxe aqui a doutora Amanda Ibagi, que é nossa pediatra e oncologista. Ela vai falar um pouquinho sobre essas notícias que não são tão agradáveis. Doutora, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari, por estar aqui mais uma vez. Hoje eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? No meu trabalho como oncologista, faz parte a gente dar notícias ruins. Eu brinco que eu sou profissional que ninguém quer consultar, né? Então, quando acontece isso, a gente precisa saber como falar com aquela família. Então, aqui vai um recado, não só para as famílias, mas para os profissionais também. Então, se a gente tem uma criança que internou e eu tenho um diagnóstico grave, não só de câncer, né, alguma outra doença que seja grave, como que isso precisa acontecer? Em primeiro lugar, esse tipo de conversa, esse tipo de diagnóstico, ele jamais pode ser dado num corredor. Ele jamais pode ser dado em pé, na beira do leito, com outras pessoas assistindo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para dar uma notícia difícil é a gente colocar essa família num ambiente onde só está eu e a família, ou outro profissional junto, a psicóloga, por exemplo, seja um ambiente confortável para a família sente, a gente sente, e a gente não precisa e não deve ter pressa para sair dali. Então, quando eu vou conversar com a família, a primeira pergunta que eu faço é: o que vocês estão entendendo até aqui? Porque na minha cabeça, às vezes o diagnóstico está pronto, mas para a família ainda não. Então é importante eu entender o que aquela família sabe. E quando eu vou falar com a família, eu vou estar sentada, eu não vou ficar olhando no meu relógio, eu não vou ficar olhando no meu celular. Eu vou estar olhando para aquela família, eu vou estar ali e somente ali. Naquele momento, a minha prioridade precisa ser aquela família, porque aquela conversa que eu vou ter vai mudar a vida deles para sempre. Então, quando a gente recebe um diagnóstico difícil, eu não estou mudando só o presente, eu estou mudando o futuro daquela família. Todos os sonhos que eles tinham para os seus filhos. Então, vai mudar. Então, eu preciso estar ali. E eu também preciso ser clara. Não adianta eu vir com um monte de termo técnico, termos difíceis, ou ficar floreando demais. Eu não posso ser rude, não posso ser grosseira, mas eu preciso ser clara. Quando eu vou dar um diagnóstico de uma leucemia, eu explico para a família: o seu filho tem uma leucemia linfóide aguda, que é um câncer que acontece na medula óssea. Então, a gente precisa usar as palavras de maneira clara para que a família entenda. Porque aquela primeira conversa, ela vai ser a base do resto do meu tratamento inteiro. Naquela primeira conversa, eu vou vincular ou não com o meu paciente. Naquela primeira conversa, vai ser marcada para o resto da vida deles. Então, a gente precisa estar ali e a gente precisa ser claro. E o que acontece quando a gente dá uma notícia dessa? Vem um silêncio. E a gente não sabe lidar com silêncio. A gente quer falar, às vezes a gente fala alguma besteira, a gente quer preencher aquele vazio. Mas aquele silêncio que acontece ali, ele é muito importante. A família está assimilando. Nesse momento eu paro, eu dou o tempo que a família precisa para absorver tudo aquilo. Eu deixo eles chorarem. Eu sou meio abracenta, né? Então eu acabo abraçando as famílias também. Dou um copo d'água. Eu espero. Naquela hora o silêncio fala muito. Eles precisam daquele tempo e eles precisam daquele espaço. E a gente vai perguntar: e a criança? Como é que a gente vai conversar com ela? Esses dias, num grupo que eu faço parte, estavam várias pessoas falando assim que a gente não pode contar tudo para as pessoas, para os adultos ou para as crianças. A gente tem que esconder, porque quem que é a gente para dizer o que uma pessoa deve ou não saber sobre o seu diagnóstico e o diagnóstico da sua família? Então, a criança, a gente vai conversar com ela, sim, do jeitinho que ela entende.
Então, eu vou explicar para ela, sim, você tem um dodói. E a gente está aqui para cuidar de você. Porque quando a gente esconde as coisas da criança, a criança é muito esperta, gente. Ela começa a imaginar um monte de coisa. E se nem a família, nem a equipe falam direito o que está acontecendo, ela vai tirar a sua própria conclusão. Então, a gente precisa conversar num jeitinho que eles entendam, a gente precisa falar com a família e alinhar tudo o que a gente vai falar, porque a gente não pode falar diferente da família, e a gente vai deixar ela perguntar. A gente não vai mentir. Sim, vai doer algumas coisas, mas a gente vai tentar fazer tudo o que está nas nossas mãos para diminuir a dor. No câncer, elas vão perguntar, vai cair o cabelinho? Eu falo, vai cair o cabelinho. Talvez não agora, demore um pouquinho, né, mas a gente explica para ela, porque daí a gente consegue ganhar a confiança dela e ganhar a confiança da família, que é um dos tão importante quanto a quimioterapia, quanto a cirurgia, quanto a radioterapia que eu vou fazer, é a gente construir, é a gente ter essa confiança junto com a família. É um dos pilares para o tratamento. Se a família não confia na gente, se a gente não confia na família, se a criança não confia na gente, como é que vai se dar o tratamento? Os adolescentes me perguntam muito, e os adolescentes aqui, eles vão lá, vão pegar o celular e vão procurar. Se eu não contar a verdade para eles, eles também vão se sentir, nossa, não estão contando para mim a verdade. Então, isso vai fazer parte da nossa vida, ou mesmo não em doenças graves, vão ter diagnósticos difíceis, vão ter notícias difíceis em algum momento da nossa vida. Então, é muito importante que a gente saiba comunicar isso e que a gente saiba como falar com a família, a gente saiba como tratar a criança. E as crianças, elas entendem, elas são maravilhosas. Assim, a gente, quando consegue criar um vínculo com elas, eles sabem que eles estão passando, eles já chegam brincando, eles já chegam sorrindo. Passou, eles só não querem que piquem eles. Então, como a gente consegue colocar dispositivos que eles não precisam ficar sendo picados o tempo todo, pronto, para eles já tá feliz. E as perguntinhas deles vão ser essas. Eles vão perguntar para a gente da dor, vão perguntar do cabelo, e a gente precisa também saber responder eles. Parabéns por esse trabalho, eu sempre te falo, né, que é algo admirável, porque você falou ali que vai marcar a vida dessa família para sempre, vai realmente, né, e é muito bonito a forma humana que tu trata cada família e cada paciente. Eu agradeço demais pelo teu trabalho e poder ouvir isso. Enfim, muito obrigada por compartilhar um pouco do teu dia a dia conosco. Obrigada. Osteopatia e pediatria. Vamos entender um pouquinho sobre essa relação com a Elisa, que é a nossa fisioterapeuta, trabalha com osteopatia e vai dividir conosco um pouco da osteopatia no mundo pediátrico. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada. Que bom estar aqui novamente. Gostaria de falar, em primeiro lugar, que trabalhar com famílias antes de tudo, oferecer acolhimento, escuta, e acho que no lugar de fisioterapeuta e osteopata, eu diria que é perguntar o que eu posso fazer por essa pessoa, né? Mas, claro, existe um estudo por trás da osteopatia pediátrica e o que a gente leva em consideração, né, para recém-nascidos? A gente vai observar que muitos bebês vão nascer com algumas condições que já vêm do parto, como torcicolo, né, assimetrias cranianas, e a partir do trabalho da osteopatia, da terapia manual, a gente vai conseguir dar condições para que ele resolva, né, essa situação. E por isso ele vai ter um desenvolvimento motor e cognitivo melhor. Então, se uma criança ela tem um torcicolo, ela pode ter um atraso no desenvolvimento motor, né? Então, a gente consegue
observar caso a caso e trabalhar a situação a partir da terapia manual, da educação que a gente faz em parceria com os pais também, porque eles vão ter que fazer atividades em casa, né? E acredito também que a osteopatia contribua no trabalho da amamentação, por questões, às vezes, de mandíbula, né? A criança não consegue ter uma boa sucção, então a gente trabalha essa região. A amamentação, ela é um trabalho que envolve muitos profissionais, né? Tanto enfermeiras, doulas, mas no caso da osteopatia a gente tem esse olhar, né? Para as condições do bebê, como que ele está realmente sugando, se a língua é funcional, se existe mobilidade no pescoço, se o diafragma está trabalhando bem, a gente vai ver todo o conjunto da relação dessa criança para que ele tenha uma melhor adaptação, né, em relação à mãe. E outras condições interessantes que a gente pode melhorar na condição do bebê, como cólicas, né, melhoria do sono, refluxo, tudo isso a gente vai criando melhores condições para que o bebê fique bem, né? Não tenha essas disfunções. A gente pensa nesse, assim que o bebê nasce, é tudo para mães de primeira viagem, novidade. As mães não sabem como agir, não sabem o que fazer, e daí pensa, um bebê que chora, um bebê que não dorme, um bebê que tem refluxo, meu Deus, né? O que eu faço? E pensar que de forma natural essas situações podem ser resolvidas, então, sem medicação. Né? Claro que em muitos casos a gente sabe que, né, um refluxo às vezes precisa, né, de um tratamento diferenciado, mas eu sempre tento e indico assim para as famílias tentarem, porque eu acho que a osteopatia ela traz resultados muito positivos. E aí imagina pensar nisso, assim, num sono melhor, nesse torcicolo, um refluxo, qualidade de vida para essa família, né? Com certeza, E as mães ficam muito chateadas de verem os bebês, a mãe, pai, a família como um todo, ver chorando, né? Eu tive a situação de que a mãe me mandou mensagem e a partir de uma educação em saúde através da osteopatia, que era um vídeo de um profissional da cidade que fala sobre cólicas, ela conseguiu cuidar do bebê. Então, assim, ela aprendeu a como manejar, né? Como fazer as massagens e então em casa mesmo eles resolveram a situação. Então, o trabalho também consiste em orientar os pais, né, para que eles tenham compreensão de que o bebê pode ficar bem, ou mesmo algumas dúvidas às vezes em relação a marcos motores, meu bebê está se desenvolvendo. Então a gente vai trabalhando nesse processo educacional junto com a família. Isso é bem importante, porque às vezes a família, não só a família, assim, as pessoas de fora, os pitacos que a gente chama, né? Toda criança tem o seu tempo, e na verdade hoje a gente sabe que existem diversos estudos mostrando os marcos do desenvolvimento e o que a gente tem que esperar para cada faixa etária. E quando a gente tem conhecimento, quando a gente estuda, quando a gente se aprofunda, quando a gente tem um profissional que nos guia nisso, a gente não dá bola para esses pitacos, porque a gente está bem orientado, né? Exatamente. E então, assim, outra questão é como eu posso perceber que a criança tem um torcicolo congênito? Como que eu vou buscar ajuda? Essa também é uma dica que eu acho legal para a gente compartilhar. Uma dica importante é perceber se ela tem escolha por uma das mamas. Então, ela não, às vezes não consegue mamar num dos lados, né? Ou uma preferência de um local, uma face para dormir, né? Se incomoda ficar de um dos lados. Isso é uma dica bem clara, né? A própria adaptação da cabeça também, se ela tem uma rotação e um giro na cabeça, assim, também já pode ser indicativo de torcicolo, né? Então, assim, observar se existe uma assimetria, olhar bem, esse lado aqui tá mais rodado, encurtado, né, que o outro.
também ter essa sensibilidade já pode ajudar, né? A ter vontade, a querer levar no osteopata, diagnosticar e tratar. Eu sempre falo que na dúvida busque ajuda profissional, porque a gente não pode ficar com dúvida, né? A gente tem diversos profissionais capacitados e eu acho que é importante, quanto antes a gente começar um acompanhamento, um tratamento, o resultado é melhor, né? Uhum. E sempre trazer tranquilidade para as famílias, porque também não criar, assim, como a gente diz, um nocebo, né, de que tudo pode ser torcicólogo, tudo pode ser doença ou assimetria craniana, que, né, assim, acho que é tranquilizar as famílias do processo, sem criar esse alarme em relação ao que está acontecendo, né, assim, fazer um processo tranquilo de vínculo com as famílias. Eu adorei. Obrigada por compartilhar essas informações e tanto conhecimento conosco e até a próxima. Obrigada. O que fazer e o que não fazer na introdução alimentar? Agora a gente vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Vamos conversar com a nossa pediatra, Júlia. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom te receber para falar sobre introdução alimentar. Então, primeira pergunta: quando começar a introdução alimentar? A partir dos 6 meses, a gente já pode começar. Precisa ser avaliado também sinais de prontidão, né? Então, sinais de prontidão, eu costumo falar que eles andam junto com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Então, se ela tem um desenvolvimento bom e adequado para a idade, geralmente ela está dentro ali já os 6 meses dela, a gente já consegue iniciar a introdução alimentar. Então, os sinais de prontidão seriam a estabilidade do tronco e a estabilidade da cervical. Então, é aquela criança que já consegue sentar com o mínimo de apoio ou sem apoio. Também é aquela criança que diminuiu já o reflexo de protrusão da língua. Então, os pequenininhos, dá para ver que eles colocam bastante a língua para fora. Isso é reflexo, para proteção, para melhorar ali. Às vezes, eles colocam muito líquido para dentro, às vezes mama muito. Então, eles conseguem jogar para fora aquilo que foi de excesso. Então, o corpo humano é maravilhoso. Então, assim, esse reflexo ele vem diminuindo. Então, a gente consegue ir avaliando a permanência desse alimento na boca e a capacidade de deglutição. Então, tem que reduzir o reflexo, senão a gente coloca o alimento na boca e ela joga para fora, né? E além disso, a criança também precisa ter interesse pelo alimento. Então, começar a colocar ela sentadinha ali por volta dos 6 meses, né? Sentadinha junto na mesa, vendo todo mundo comendo e ela ter interesse e querer pegar. Quer pegar e colocar na boca. Esse é um dos gestos também que indica, né? Então, o interesse por pegar e trazer até a boca. Ela precisa conseguir fazer isso. Então, é um outro passo do desenvolvimento que ela precisa ter atingido também. Pensando aí no tipo de alimento que nós vamos ofertar para essa criança, ela pode conter sal? Qual é a indicação atual sobre esse assunto que as mães piram com, sem sal? A avó fala que sim, a mãe fala que não. É bem complicado, assim, porque existe realmente essa briga ali, mas o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica hoje é sem sal, nada de sal até 1 ano de idade. E açúcar sem açúcar até os 2 anos. Então, como é que a gente vai introduzir, né, isso depois de 1 aninho? Aí é com pouca quantidade, né? Existem as quantidades que são ali próprias para esse período, né? Após 1 ano. Então, a gente orienta bem isso nas consultas, mas as mães geralmente perguntam: ai, mas não vai ficar sem gosto? Meu Deus, que comida xoxa, né? Ele não vai gostar. A gente tem que entender que a criança não está ali para gostar ou não gostar dos alimentos, ela está conhecendo. Então, o gostoso da introdução alimentar é você realmente oferecer qualquer tipo de alimento para a criança, claro, na consistência adequada. Então, por exemplo, uma frutinha amassadinha, né? Nada de liquidificador, nada de mixer. Então, assim, isso tira muito os nutrientes da comida. Hoje, o que a gente indica é amassadinho, né? Que é a introdução alimentar ali tradicional. Alimentos amassados.
Se a gente for partir mais para um BLW, que são alimentos ali em pedaços, então a gente já acaba tendo um corte diferente para que essa criança consiga pegar e ela mesmo levar até a boca para provar. Acaba fazendo uma sujeirada, e é assim mesmo, introdução alimentar é para conhecimento, não é para bater um pratão, como a gente conversa, né? Eu sempre falo para as mães, não é para comer e se satisfazer daquilo ali. A gente tem leite materno, a gente tem fórmula infantil, se necessário, para auxiliar. Então, é introdução alimentar e o alimento é um complemento nessa fase. Perfeito. E quando a gente pensa nessa questão da introdução alimentar, a gente sabe que tem uma janela imunológica aí nesse período, né? O que é isso? O que significa isso? Qual a importância desse período? A janela imunológica é o período em que nós orientamos a oferta de alimentos que estão potencialmente alérgenos. Então, ovo, amendoim, peixes, crustáceos, né? Frutos do mar, enfim. São alimentos que a criança tem uma maior possibilidade de ter reações alérgicas. Então, a janela imunológica é o período em que o corpinho dela está mais suscetível a receber esses alimentos e ter uma menor reação alérgica. Então, ele consegue, de acordo com a imunidade, aproveitar um pouco mais esses alimentos e ser... como é que fala? Ser exposto de uma forma que não cause danos, né? Isso sempre acontece, se eu oferecer esse alimento nesse período, ela não vai ter alergia? É 100% certeza? Não, isso não é 100% certeza, né? Na medicina é muito difícil a gente ter uma coisa que é 100% ali. Então, o que eu sempre indico, as formas de oferta, então o ovo sempre cozido, não precisa oferecer a gema primeiro, a clara primeiro, pode oferecer os dois. Cozinha bem o ovo, amassa bem amassadinho e oferta para a criança, né? Ali o amendoim em forma de pasta e ofertar esses alimentos com um espaçamento. Não dá para a gente ofertar tudo de uma vez, porque se ela tiver reação alérgica, a gente não vai saber o que é. Teve reação alérgica ao ovo ou ao amendoim? Ao peixe ou à soja, né? Então, a gente precisa de espaço, pelo menos ali uns 15 dias entre um alimento ou outro, e devagar. E eu sempre oriento também, alimentos que a família come. Se a família nunca come camarão, eu vou precisar comprar camarão só para saber se a minha filha vai ter alergia a camarão? Não, isso não é necessário, né? Eu falo que a gente precisa oferecer aquilo que é da família. Faz parte da alimentação da família comer camarão? A maioria das vezes? Sim, então essa criança precisa ser sim, exposta ao camarão para saber se ela vai ter alergia. Que legal, sabe uma dica que eu sempre dou, assim, é fazer uma agendinha Aham. escrevendo o que foi ofertado, né? Porque outra dúvida que as mães têm, e que eu acho interessante da gente falar, é assim, a gente vai começar a introdução alimentar. Eu preciso começar pelas frutas? Eu preciso começar pelo almoço? Pela jantinha? Como que tu monta essa oferta, assim? Já começa oferecendo todas as refeições? De manhã uma frutinha, o almoço, à tarde um lanchinho? Como que você indica, assim, para os pacientes? A partir dos 6 meses, né, eu sempre indico, que é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica. Eu sigo muito as recomendações deles, então, é baseado na oferta de uma papa de fruta pela manhã, o almoço oferecendo ali uma papa salgada, né, que a gente fala hoje que é a papa principal ali, e uma outra frutinha amassada no meio da tarde. E intercalado isso com leite materno ou fórmula artificial, né, que é fórmula infantil. Então, a gente precisa oferecer nessa primeira papa principal, que é o almoço, oferecer pelo menos 5 tipos de alimentos ali diferentes, né, que fazem parte das classes diferentes de alimentos que a gente tem. Então, proteína, carboidrato, leguminosa, folhas verdes, né, tubérculos. Então, ali colocar ali dentro desse pratinho de alimento coisas separadas, que essa criança consiga sentir o sabor de cada comida, né? E identificar o que ela está comendo. Não dá para a gente começar a misturar muito ali o arroz, o feijão e a carne. Essa criança vai comer ali tudo misturado. A gente come assim, mas ele está conhecendo. Como é que ele vai conhecer o sabor da carne se ele está misturado com o feijão?
né? Então, colocar separadinho e oferecer devagar. E saber que não é a quantidade que é importante nesse momento, e sim a qualidade do alimento. Então, preparar um alimento com amor, com carinho, né? Sem sal, mas pode colocar um alho, cebola, né? Cebolinha, salsinha, azeite. Então, assim, ofertar esses alimentos naturais, evitar qualquer tipo de industrializado nesse período e oferecer de forma unitária, né? Devagar, cada um de uma vez, para realmente avaliar ali como que a criança tá aceitando esse tipo de alimento, né? Mas é basicamente isso. Eu adorei. Obrigada. Obrigada, eu segui bem certinho, assim, e minha filha é um exemplo na alimentação até hoje. Ai, que bom, fico Então, feliz. segue as dicas da nossa pediatra, porque dá certo. Obrigada por compartilhar tanta Obrigada a informação. você, Até a Mari. próxima. Até! Vou te apresentar o desafio Desinflama 21 dias. E se você está inflamada, se você quer dar um up aí na sua vida, na sua saúde, esse conteúdo é para você. Eu trouxe aqui a Mona Lisa, que foi quem criou esse projeto, esse desafio, com todas as informações para compartilhar contigo. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada, adoro estar aqui. Um convite maravilhoso. E vamos com esse projeto também que está crescendo, que estou muito feliz em trazer ele para ajudar várias mulheres. E vou contar um pouquinho então do que ele é. Bom, por que ele é 21 dias, primeiramente? Esse projeto é 21 dias justamente para eu ajudar as mulheres que têm dificuldade em ter um hábito saudável. Então, quando a gente faz algo durante 21 dias, a gente consegue criar um hábito. Então, esse é o principal foco dele, criar um hábito novo e saudável. E desinflama por quê? Por que eu criei esse desafio? Para ajudar mulheres que têm dificuldade em emagrecimento, que têm dificuldade em ter uma rotina que ajude a desinflamar, mulheres que estão sempre com cólica, sempre com dor, que o intestino não funciona. Então, ele é um projeto para eu identificar quais pacientes têm problema em rotina, em alimentação saudável e que o intestino não funciona. Então, ele é focado para a gente melhorar intestino, rotina e organização. Perfeito. E quando a gente pensa nesses 21 dias, o que vai acontecer? Quais os profissionais estarão participando? Ele vai ser presencial? Ele vai ser online? Compartilha conosco todas essas informações. Ele vai ser 100% online. A gente vai ter aulas gravadas, então ensinando. A maior dificuldade das pacientes como que eu monto um bom prato para desinflamar? O que eu coloco nesse prato? Posso comer isso? Pode comer aquilo? Não posso? Então, ali a gente vai desmistificar os mitos da nutrição, focando no equilíbrio realmente, né? Então, ele não é um detox radical, ele é uma educação em saúde. Então, a gente vai educar o paciente para realmente se alimentar bem. É a base de todo o resto. E a gente vai ter, sim, outros profissionais. Então, teremos médico participando. A gente vai abordar muito sobre a saúde intestinal. Teremos fisioterapia pélvica, onde a gente vai falar o porquê a fisioterapia pélvica é importante na mulher que sente dores, né? Então, a inflamação gera dor e a fisioterapia pélvica é muito importante para isso. A gente também vai ter suporte com psicólogo, então vai ter ali vídeos de psicóloga. A gente vai ter também aulas de pilates, também são aulas gravadas, então elas vão poder ter essas aulas o tempo que elas quiserem, né? Então, pode fazer todos os dias essas aulas, então não tem desculpa para não criar um bom hábito. Sensacional. E daí você falou sobre aulas gravadas. Uhum. Como que a gente tem acesso a essas aulas? Como que a gente faz para assistir? Que plataforma que você vai disponibilizar? Como que vai funcionar essa questão? Ótimo. Essas aulas estarão em uma plataforma que é a Odoo, então assim que elas fizerem a inscrição, elas já irão ter acesso assim que começar, porque além das aulas gravadas, a gente vai ter um suporte diário no WhatsApp. Então, o nosso desafio, ele vai ter início ali no dia 4 de maio, dia 4 de maio, e a partir dali, então,
a gente vai ter esse acesso no Instagram. Então, por que vai no WhatsApp? Então, por que desafio? Todo dia eu vou guiar essas pacientes. O que precisa ser feito para a gente criar essa rotina? Então, é desde o básico até o avançado no que a gente vai fazer durante esses 21 dias. Seja beber mais água, então a gente vai ter por que beber água é importante na saúde feminina, o porquê que fazer um prato colorido é importante, porque inclusive eu farei com elas, né? Então ali desde o dia 1 até o dia 21 eu estarei junto com elas fazendo todos os desafios. Vamos ter receitinhas, porque sei que toda mulher gosta e isso facilita. Então uma das principais questões é organização. Se a gente não tem organização, a gente não cria uma rotina de sucesso e de desinflamação, nem de emagrecimento. Então, a gente precisa de organização. Então, por isso que elas vão receber e-books, elas vão receber vários materiais de como a gente organiza essa rotina adequadamente. Não, e são vários pontos que me chamam a atenção, sim, pontos bem positivos. Estar em um grupo onde outras pessoas estarão ali na mesma situação. Sim. Ter vários profissionais, porque a gente sabe que esse atendimento multi, ele é necessário. Então, ali, nutricionista, médico, o psicólogo, enfim, todos esses profissionais para chegar naquele objetivo, que é realmente desinflamar o corpo, ter esse emagrecimento, né? E ter qualidade de vida, porque o que é um corpo inflamado? É um corpo que ele não tá legal. Então, assim, fazer todo esse processo, acredito que é algo muito interessante. Como que faz para quem está nos acompanhando, que se interessou, como que faz para adquirir, para fazer parte? Eu também já vou fazer parte. Ai, vou me desinflamar. Muito bem-vinda. No meu Instagram, então, @nutri_monalisadr, no link da bio, lá tem como vai fazer essa inscrição, vai direto para a página, né, do desafio. Então ali vai falar tudo que, quando começa, como que compra, o que vai ter. Inclusive tem depoimentos de pacientes também. Então, acho que é bem válido, né? Então, ali no link da minha bio no Instagram tem a inscrição certinha para elas adquirirem. Perfeito. E em relação a esses vídeos, quando completa ali os 21 dias, eles seguem disponíveis? Eles têm um período? Como que vai funcionar? As pessoas podem baixar os vídeos? Não pode baixar os vídeos, né? Mas fica 2 meses para elas poderem assistir. Então, dá para fazer vários ciclos desse desafio, né? Então, vai ter 2 meses para conseguir assistir o desafio. Então, 21 dias no primeiro mês, 21 dias no segundo mês. Então, assim, tem que dar certo, né? Tem que dar certo. Só não dá se não fizer. É verdade. Que ali vai estar bem mastigadinho. Porque, assim, todo mundo quer fazer um monte de suplementação, quer tomar medicamento para emagrecer, mas não faz o básico bem feito, né? Então, não adianta a gente encher a paciente de suplementação se ela não começa pelo básico, que é a alimentação, que é a rotina. Depois que ela coloca a rotina em prática, aí sim é a hora de ir para os próximos passos, né? Até porque uma suplementação para um intestino que está inflamado, a absorção não existe. Eu digo assim, é jogar dinheiro fora, né? Então a gente precisa ter um intestino bem focado em melhora do intestino, porque ele é o principal órgão para a gente realmente melhorar o nosso corpo e absorver os nutrientes. E é interessante porque quando a gente fala sobre esse assunto, muitas mulheres elas se sentem tristes, depressão, e a ligação é direta entre o intestino e o cérebro. Então, o quanto isso pode trazer melhorias, vai trazer melhorias para quem for participar, né? Sim, com certeza, é sono, primeiro que tu vai ver no corpo, né, então um corpo mais definido, um corpo mais bonito, e bonito é muito relativo para cada pessoa, né, então por isso que eu digo, nunca se compare com ninguém, né, se compare com a tua versão anterior, é a melhor coisa que a gente tem para fazer, e ele é essencial para as outras questões, um sono melhor, um intestino que funciona, mais segurança, quando a gente se sente mais bonita, mais desinflamada, inclusive a gente melhora todas as relações pessoais que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos filhos, a gente tem mais disposição, então ele realmente tem vários benefícios. Eu adorei, já estou super animada para começar, para me desinflamar, tenho Será certeza muito que vai ser sucesso.
E se você gostou, se você se interessou, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura lá a Mona Lisa, entre em contato, te escreve, vamos junto desinflamar de uma vez por todas. Isso. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Tudo que você ainda não sabe sobre o climatério, você vai ficar sabendo agora com a doutora Helena, que é nossa ginecologista e veio aqui compartilhar conhecimento conosco. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada pelo convite, fico feliz de estar aqui e poder compartilhar informações com as pessoas. Muito bom te receber e falar sobre esse assunto que sempre gera muitas dúvidas. E para a gente começar, eu queria saber o que é o climatério. Então, quando a gente fala nessas questões hormonais, a gente sempre escuta falar em menopausa, perimenopausa, e o climatério nada mais é do que a transição da vida fértil da mulher para a vida não fértil, e que inclui essas fases, né? A gente tem a pré-menopausa, também chamada de perimenopausa, a menopausa em si, que a gente costuma falar que é uma data, né? Então, é o período em que a mulher fica 12 meses sem menstruação, e a partir dali a gente considera que ela entrou na menopausa, então considerando a data da última menstruação, 12 meses sem menstruar, e a pós-menopausa, que é dali em diante. Perfeito. E quando a gente descobre, assim, estou no climatério, quais são esses sinais, esses sintomas? O que as pacientes relatam para você? Perfeito. Uma das coisas que eu vejo que é uma dúvida até em consultório é que várias mulheres ainda têm essa ideia que os sintomas começam só a partir da menopausa. E também a ideia de que a gente precisa de exames para diagnosticar, mas o diagnóstico é clínico e baseado nesses sintomas que eu vou comentar agora. Então, em teoria, eu não preciso de nenhum exame, né, nenhum exame laboratorial de hormônios e tudo mais, que é uma das grandes dúvidas das mulheres, para diagnosticar. Se a mulher se queixa desses sintomas que eu vou falar agora, eu já posso concluir que ela está na fase de perimenopausa, menopausa. Então, primeiro na fase de pré-menopausa, o que a gente observa na mulher? Por uma questão de queda hormonal, de estrogênio e progesterona principalmente, a gente observa sintomas como queda da libido, mas lembrando que a libido é multifatorial, não é só por falta de hormônios, né? A gente observa secura vaginal, irregularidades no ciclo menstrual, ou a mulher que já está em amenorreia, ou seja, a mulher que já parou de menstruar. A gente pode não ter também nenhuma alteração nesses ciclos, mas ela apresentar esses sintomas que eu comentei, ela também apresenta lapsos de memória, ela tem indisposição, observa que tem muita dificuldade para ganho de massa muscular e uma facilidade para um acúmulo de gordura, principalmente abdominal, né, e nos membros inferiores. E é uma mulher que muitas vezes chega com um relato de que, olha, eu não consigo mais me identificar com a minha pessoa. Quem sou eu? O que está acontecendo comigo? Eu não sou mais a mesma. Né? E a gente não precisa, que nem eu falei, de exames para a gente ter certeza que essa mulher está na menopausa, porque os sintomas de queda de estrogênio, de progesterona, são clássicos. O mais comum pela queda do estrogênio é o que a gente ouve falar dos calorões. Então, se uma mulher chega para mim e comenta que, principalmente durante a noite, ela está enfrentando calorões, que ela acorda, que o sono não é restaurador, ela tem um calorão que é mais ou menos daqui para cima, que dura segundos, minutos, mas é rápido, porém incomoda o sono, que o sono é fragmentado, que está com secura vaginal, que está com queda de libido, não consegue mais se relacionar com o marido, eu já tenho um guia perfeito para o diagnóstico da menopausa, né? Da perimenopausa, menopausa. E a gente tendo esse diagnóstico, o que vem pela frente? Porque tudo que você me relatou, o que eu concluo, existe um sofrimento. Com certeza. Existe uma qualidade de vida afetada. Com certeza. Então, essa mulher, ela precisa viver assim, sem qualidade de vida? Não. E aí nós temos duas vertentes, né? As mulheres que estão sempre atualizadas e que já chegam querendo a terapia hormonal para menopausa. E nós temos as mulheres que têm muitas dúvidas, muitos receios, que não querem hormônios. Isso a gente observa até na mulher na idade fértil que precisa de um anticoncepcional. Muitas vezes ela vai optar pelo método não hormonal por crenças pessoais. E aí nós temos a linha, né, de tratamento não hormonal para essas pacientes, para esse perfil, e mesmo após orientações, informações, ela ainda quer tratar a menopausa, né, a perimenopausa, a menopausa, sem medicação hormonal. Mas se a gente fosse falar na primeira linha,
para tratamento, para resolução desses sintomas, é com hormônio. E aí a gente vai repor o que falta nessa mulher, que é o estrogênio e a progesterona. E aí entra uma coisa que é muita mulher tá voltada para esse lado agora, que é a questão da testosterona. No contexto de tratamento hormonal da menopausa, quando a gente já diagnosticou uma mulher que está 1 ano sem menstruar e está, né, cheia de sintomas, a gente primeiro vai repor estrogênio, progesterona, e a única indicação de a gente iniciar a testosterona é para mulheres com transtorno do desejo sexual hipoativo, que mesmo após a gente tratar essa parte hormonal que eu falei do estrogênio, da progesterona, e realinhar o ambiente de vida dela, estilo de vida, às vezes relação com o marido, todos esses fatores relacionados à libido, a gente observa que ela não melhorou, aí a gente tem indicação de iniciar a testosterona. Mas nunca a gente pode pensar nessa mulher que está entre perimenopausa e menopausa, tratamento só com testosterona, que é o que eu tenho visto muito hoje. Porque aí a gente tende a balança mais para o risco do que para o benefício, porque a gente está usando um hormônio que não é para aquela indicação, certo? Então, a única indicação é essa que eu comentei. Como é importante essa avaliação individualizada de cada paciente, de cada mulher, de cada pessoa, porque às vezes as pessoas acham que tem uma fórmula mágica e a minha amiga fez, deu certo, mas cada corpo é único, cada fase, né, a mulher realmente ela precisa, né, então assim, eu digo que aqui a gente contribui com informações, mas nada dispensa a consulta com o profissional. Com certeza. Eu observo que tem, né, mulheres que usam, às vezes, de forma até clandestina, assim, usando essa palavra, mas usam a mesma terapia hormonal da amiga, e quando a gente vai ver os sintomas dela, são diferentes, porque eu citei vários sintomas, mas nem toda mulher enfrenta todos esses, isso é variável. Então, a gente precisa sempre individualizar e considerar o histórico de vida dessa paciente, porque se eu estiver de frente para uma paciente que não tem nada, que não usa medicação, que não fuma, não tem nenhum tipo de vício, é uma coisa. Agora, a amiga dela pode ser uma paciente que tem colesterol alto, diabetes, fuma, já teve histórico de AVC, então eu não posso tratar as duas da mesma forma, embora os sintomas possam ser semelhantes, então a gente precisa ter esse olhar também. Pensando numa paciente que teve a indicação de fazer a terapia hormonal, começou a indicação, claro que a gente sabe, né, que cada corpo é único, responde no seu tempo, mas em quanto tempo, aproximadamente, essa paciente já vai ter um resultado na qualidade de vida dela, que é o que me chama mais atenção? Geralmente a gente inicia a terapia hormonal nas janelas, aproveitando aqui para falar, né, de oportunidade, que são os primeiros 10 anos pós o diagnóstico de menopausa, preferencialmente antes dos 60 anos, e a gente iniciando, a gente pede uma reavaliação dessa paciente em 2 a 3 meses, que é quando a gente espera que ela já tenha um benefício com o uso dessa terapia. Mas isso é muito variável de mulher para mulher. Eu adorei! Obrigada por compartilhar tanta informação conosco. E se você está vivendo essa fase, se você quer entender um pouco mais, como eu já falei, nada dispensa uma consulta com um profissional. Vai lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Helena, marca a tua consulta e tira todas as dúvidas com ela. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tudo o que você precisa saber sobre síndrome dos ovários policísticos com o nosso ginecologista, Dr. Felipe Lanner. Bem-vindo novamente. Obrigado, Mari. Prazer estar aqui. Muito bom te receber. E agora me chamando de Mari, fiquei mais feliz ainda. Pulamos um nível, assim, agora eu não sou mais só Mariana. Doutor, quando a gente pensa na síndrome dos ovários policísticos, o que é? Vamos lá, então. A síndrome dos ovários policísticos ela é um distúrbio endócrino, em que há uma quantidade aumentada de hormônios masculinos em mulheres em idade reprodutiva. O que isso significa? Né? O que é importante nisso? Que esse distúrbio acaba levando a mulher a ter uma irregularidade menstrual, aumento da quantidade de pelos no corpo, às vezes até aquele bigode que a gente chama de hirsutismo, né? E o ciclo menstrual fica todo desregulado. Eu já tinha falado isso? Não sei. Não lembro. Tá, depois a gente edita. Mas ela é... Bom, vamos de novo, então. Ela é caracterizada por irregularidade menstrual,
aumento de pelos no corpo, devido a esse aumento de hormônio masculino, né? Principalmente o hirsutismo, que a gente chama, que é quando tem mais pelo aqui no bigode, como a gente normalmente fala. E no ultrassom, a gente acaba vendo o ovário cheio de pequenos cistos, né? Que não ovulam. Então, essas mulheres acabam ficando longos períodos sem menstruar e acabam tendo uma irregularidade menstrual bem presente. E aí, essas são as principais características. Então, a mulher apresenta uma ou duas dessas características, suspeita, leva para o ginecologista e o ginecologista começa a verificar, né? Exatamente. A gente se faz... existe realmente a síndrome. Exato. O diagnóstico ele é clínico, mas a gente se utiliza de alguns exames laboratoriais para conferir se realmente existe um aumento de quantidade de hormônio masculino e alguns exames de imagem, né? Principalmente é o ultrassom transvaginal, onde a gente consegue observar esses múltiplos cistos, folículos no ovário. E essa síndrome, ela está relacionada com o fato de muitas mulheres não conseguirem engravidar? Está. O que acontece é que a mulher acaba não conseguindo ovular. Né? Esse ovário, apesar de ele ter muitos óvulos, muitos folículos, esses folículos não crescem e quando alguns deles crescem, eles não conseguem ovular, eles não conseguem ser rompidos, porque não ocorre um pico de um hormônio necessário para isso, e essa mulher não ovula. Então ela acaba tendo ciclos menstruais muito longos. Às vezes essas mulheres ficam 2, 3 meses sem menstruar. E quando vem o fluxo, ele é muito intenso, né? Vem um sangramento muito intenso devido ao endométrio que acaba ficando muito espessado. Então, como elas não ovulam, elas acabam não engravidando. E aí, uma vez que o ginecologista dá esse diagnóstico, o que vem pela frente? Como que é o tratamento? Como que fica a vida dessa paciente? Então, é um distúrbio endócrino e um dos principais sintomas, eu diria, é a obesidade, né, e a resistência à insulina. Então, o primeiro tratamento é sempre a mudança do estilo de vida. É melhorar a alimentação, praticar exercício físico. Ponto. Não tem nada melhor do que isso no ovário policístico, né? Principalmente nessas pacientes acima do peso. A segunda linha de tratamento, que normalmente é medicamentosa, ela vai depender do objetivo da paciente. Nas pacientes que ainda não querem engravidar, normalmente a gente prescreve um anticoncepcional. Já nas pacientes que desejam engravidar, aliado a essa mudança do estilo de vida, a gente pode promover a indução de ovulação, né, onde a gente utiliza alguns hormônios para que pelo menos um desses folículos que tem ali no ovário cresça. A gente aplica uma medicação para que ele ovule e aí então essa mulher tem uma chance maior de engravidar uma vez que ela está ovulando. E dependendo do estilo de vida dessa mulher, e como, por exemplo, teve o diagnóstico da síndrome. Ela mudou o estilo de vida, melhorou a alimentação, perdeu peso, começou a fazer atividade física, diminuiu os sintomas. Passou alguns anos, ela engordou novamente. A síndrome volta também? Sim, isso pode acontecer e é muito comum. Em algumas mulheres a gente percebe que somente a mudança do estilo de vida faz com que ela volte a menstruar, com que ela volte a ovular, e muitas vezes ela engravida só com isso, sem precisar de mais nenhum tratamento. E em alguns casos, sim, né, a paciente volta a ganhar peso, volta a ficar com o ciclo todo desregulado, e aí sim, às vezes acaba precisando de algum tratamento complementar para ajudar nisso. E é incrível, porque tudo na saúde está relacionado com esse cuidado com a alimentação, com a atividade física. E quando a gente pensa em fertilidade, tem uma relação bem próxima. Com certeza. Né? Eu converso muito com as pacientes sobre isso no consultório, né? Que é muito importante dieta, uma alimentação balanceada, exercícios físicos, a perda de peso, porque infelizmente hoje em dia cada vez as pessoas procuram mais o tratamento do milagre, a medicação que vai resolver tudo, o médico que vai resolver todos os meus problemas, sem assumirem que também precisam ter uma parte nesse tratamento, né? Uma parte importante. Então sim, o estresse, a ansiedade, o sobrepeso, o estilo de vida interferem em absolutamente qualquer tratamento que o médico prescrever. Então é muito importante a paciente entender que não vai bastar muitas vezes simplesmente induzir a ovulação e ela já vai sair grávida. Precisa ter também uma ajuda da parte dela, né? Muitas vezes a paciente se submete a pagar um tratamento caro, mas o básico ali que precisa ser feito, que daí não é com o médico. Exatamente. É na vida ali
fora do consultório, né? No dia a É dia. no dia a dia. Daí eu prefiro pagar uma medicação, injetar um remédio, do que assumir ali a responsabilidade do básico bem feito, que é uma alimentação saudável e a atividade física. Sim. Então, aí às vezes as pessoas vão em busca de milagres, mas não existe esse milagre, né? O que existe é a gente ter um médico bom, ouvir as orientações e fazer aquilo que o médico está prescrevendo, né, doutor? Sim. E muitas vezes essas pacientes chegam no consultório e já sabem que elas precisam ter essa mudança, né? Que elas precisam dar esse passo. Mas elas querem ouvir novamente isso da gente, a gente reforça, e mesmo assim acabam não saindo do lugar, né? Então é complicado, algumas têm um bloqueio. Por isso que o tratamento multidisciplinar é muito, muito importante, né? Então, às vezes, a gente tem junto aliado um nutricionista, um endócrino, o professor de educação física, todo mundo junto, psicólogo, psiquiatra, ajudam muito nesse processo, né? Porque muitas vezes até mesmo o perder peso não é tão simples, né? Então, às vezes tem outras coisas por trás que a gente não consegue descobrir. Verdade. Né? E claro, nessas pacientes que a gente está falando mais com ovário policístico, além, muitas vezes, dessa parte psicológica, tem a parte hormonal que acaba dificultando ainda mais. Eu adorei entender um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada por trazer essas informações. Obrigado. Prazer E estar aqui se de novo. você quer entender um pouco mais ainda, se você ficou com alguma dúvida, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá o Instagram do Dr. Felipe Lanner. E como eu sempre falo, né, nada substitui uma boa avaliação, porque aqui a gente fala sobre alguns temas, mas cada paciente é único, e você também é única e merece atenção só para você, do nosso ginecologista. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Será que você está escovando seus dentes na quantidade certa? Será que esse número que te passaram é o certo? Eu trouxe aqui a nossa dentista, a Letícia, para falar sobre esse tema que eu acho tão importante. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Prazer estar aqui hoje. Então, eu acho que a maioria das pessoas tem aquela conta que escuta desde pequenininho que a gente deve escovar os dentes 3 vezes por dia. Eu acho que todo mundo já escutou isso, né? Desde que era pequenininho. Pois bem, o que acontece? Graças a Deus, né, na nossa área tem sociedades, tem grupos de profissionais que juntam todas as atualizações, os estudos mais atuais e juntam em guias que publicam para a gente poder se atualizar mais fácil, né? Porque não é fácil acompanhar tanta evolução científica. Pois em 2023, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica publicou um guia de orientação em cuidados de saúde bucal, né? Que eu parei para ler, claro, e lá um número me chamou muita atenção, que na verdade o ideal seria escovar os dentes 2 vezes por dia e não 3. E eu vou explicar por quê. Pensa só. O nosso dente, ele nasce com o tecido de fora, essa casquinha, esse esmalte bonito que a gente vê, ele nasce numa quantidade certa e ele vai se desgastando ao longo da vida. E ele não se regenera, simplesmente o que tu perde de esmalte por desgaste, ele não tem como gerar novamente. Diferente da pele, né? A pele vai descamando e vai formando o esmalte, não. Então, tu já nasce, né? O dente já nasce lá com a camadinha do esmalte e ele tem que durar até o resto da vida. E o que acontecia? Quando a expectativa de vida não era alta, as pessoas viviam 50, 60 anos, não havia grandes problemas, mas hoje a gente tem pessoas que chegam aos 80, aos 90, com os dentes naturais, e a gente tem que preservar esse esmalte. E cada escovação é um desgaste de esmalte. Microscópio, nanoscópio. Mas você vai colocar uma substância abrasiva, como se fosse um saponaço, passar uma escova, e aquilo ali vai tirar, assim, milésimos de milímetro de esmalte a cada escovação, né? E hoje, com a longevidade da população, já está se observando que as pessoas estão chegando à idade muito avançada com esmalte muito fino. Então, o que se observou? Em estudos que observaram a frequência, a quantidade de escovação, 2 vezes por dia já era suficiente para evitar todas as doenças infecciosas, a cárie e a doença periodontal, né? E você ainda tem aí um ganho de 1/3 de preservação de esmalte. Eu fiz uma conta boba assim, vamos colocar 70 anos de vida. Se a pessoa escovar 3 vezes por dia, ela vai escovar sabe quantas vezes?
75 mil. E aí, se ela escova 2, aí vai ser só 50. Então, a gente ganhou 1/3 de esmalte aí, tá? Aí você pode estar pensando assim, tá, 2 vezes por dia, mas que horas? Né? Boa pergunta, né? Porque todo mundo escuta. Depois do café da manhã, depois do almoço, antes de dormir. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nisso. Antes de dormir é sagrado, sagradíssimo. Você pode não fazer nenhuma higiene da boca durante o dia inteiro, mas antes de dormir é completamente fundamental. Ok. E a outra vez? Eu penso assim, ó, se você escova os dentes muito bem antes de dormir, aí tu acorda e toma café da manhã, você não teve tempo de formar nada ali que precisa ser removido, sabe? Nenhum biofilme patológico, nenhum acúmulo de alimento, bactéria. Então, talvez depois do café da manhã, depois do almoço, antes de dormir sempre, mas aí tu não faz uma escovação assim muito cheia de vontade, sabe? Não é aquela escovação para remover biofilme, só passa assim levemente a escova mais para tirar resíduo de alimento, para deixar um gostinho refrescante e pronto. Então, de repente, tu faz meia escovação depois do café, meia escovação mais ou menos depois do almoço, só para tirar mesmo aquele acúmulo de alimento, e deixa para fazer a escovação antes de dormir. Olha só que interessante e que diferente do que realmente a gente vem ouvindo ao longo dos anos. Sim, olha só, aí também engraçado que hoje está bem debatido nas redes sociais, na área da gente, né? É a escovação da manhã, tu faz antes ou depois do café? Tem gente que faz antes do café, até porque diz, porque quero tomar o café da manhã com um gostinho bom na boca. Mas, gente, não tem nada para remover ali. Não tem nada, tá tudo limpinho. Então, se quiser pegar a escova com pasta, dar uma passadinha, assim, bem de leve, tudo bem. Agora, escovar mesmo, gente, não precisa. Depois de tomar café, também passa assim, só de levinho, só tira aqueles restinhos que estão ali. Depois do almoço também, mas aí como a gente já teve umas horinhas ali, que de repente a gente tomou um café com açúcar no meio da manhã, comeu uma bolachinha, uma coisa assim, de repente já tem um acúmulozinho, pode dar uma escovação um pouco mais caprichada. Vamos contar de repente como a primeira do dia. E antes de dormir, sagrado. Não precisa mais do que isso, Mari, não precisa. E como que fica a relação com o fio dental? Fio dental 1 vez por dia sempre. Sempre, sempre, sempre. E daí a questão também que eu vejo muito na internet, as pessoas falando do enxaguante bucal. Sim ou não? Como corriqueiramente eu não recomendo. Porque a gente usar enxaguante bucal todos os dias é como se a gente tomasse antibiótico direto. Engraçado, né, que eles até colocam umas chamadas assim, mata 99% das bactérias. A gente não precisa matar as bactérias, elas são nossas amigas, entendeu? Se tu não deixar elas proliferarem muito, não dar o alimento que vai, vamos dizer assim, criar um metabolismo que gera toxinas, não tem problema, deixa elas lá. Então, se você consegue remover mecanicamente o biofilme com a escova, com o fio dental, tu não precisa matar o resto das bactérias que está ali. Tu só vai criar alguns desequilíbrios, inclusive desequilíbrios de flora mesmo, porque você vai matar as bactérias ruins, entre aspas, vai matar as boas também, vai gerar um desequilíbrio. Fora que muitos têm álcool, que são irritantes para a mucosa, e também tem uma questão ambiental também, né? Então, por exemplo, tinha um antimicrobiano que era usado nos enxaguantes, que chama triclosan, que praticamente foi abolido porque se descobriu que ele era muito tóxico para o meio ambiente. Então, imagina, você faz o bochechinho ali, cospe, vai na sua aguinha, aquilo ali vai para os rios, etc. Então, todas as coisas a gente tem que pensar. E uma questão econômica também. E quando a gente pensa na questão do hálito, do mau hálito? Se você higienizar os dentes e a língua, tranquilo. Não precisa de mais nada do que isso. Você pode, de vez em quando, assim, usar um enxaguantezinho como se fosse, a gente brinca, um perfume. Tomou aquele banho gostoso, quer ficar um pouquinho, quer mais cheirosinho, uma coisinha especial, pode usar um enxaguante. Mas por necessidade, não. Eu adorei. Que tema maravilhoso, quanta informação de qualidade. Obrigada por dividir conosco e até a próxima. Eu que agradeço, até. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio.
Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Primer Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia, Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Primer Produções. A Primer trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Wilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Primer Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina com a rádio. Além disso, a Primer Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Primer Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa.